Carl Jung documentou uma transformação tão rara e poderosa em seus arquivos clínicos, que a descreveu não apenas como uma mudança de comportamento, mas como o deslocamento tectônico mais aterrorizante e magnífico na psicologia humana. Ele observou empatas, indivíduos que pareciam completamente quebrados, frágeis e à beira do colapso nervoso, subitamente se tornarem autoridades psicológicas absolutas que ninguém ousava manipular. Não se tratava de perder a sensibilidade ou tornar-se frio. Tratava-se de algo muito mais perigoso para o status quo, a armaduração da própria compaixão. O que exatamente força a pessoa mais gentil da sala a se tornar sua força mais estrategicamente perigosa? Jung passou décadas estudando esse padrão exato através de dezenas de pacientes, e cada caso revelava a mesma verdade chocante e inegável. Esses indivíduos não estavam apenas se curando de traumas passados. Eles estavam integrando algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo. E uma vez que essa integração ocorria, uma vez que a porta da percepção total era aberta, não havia caminho de volta. O caso que mudou tudo começou no ano fatídico de 1913, durante a própria crise psicológica de Jung, após seu rompimento traumático com Freud, quando uma paciente entrou em sua clínica em Zurique, carregando uma aura de derrota que, paradoxalmente, escondia um poder latente que alteraria para sempre a compreensão de Jung sobre a percepção humana, o poder e o dom perigoso de ver tudo o que os outros desesperadamente tentam ignorar. Os arquivos de casos de Jung da clínica de Zurique revelam um padrão perturbador e repetitivo. Paciente após paciente, chegava quebrado, pedindo desculpas por existir, culpando-se por cada ferida infligida a eles, carregando o peso do mundo em ombros, que pareciam frágeis demais para suportar a gravidade da própria existência. Eles vinham carregando hematomas na alma, que explicavam racionalmente, uma depressão que internalizavam como falha de caráter, e uma tendência quase patológica de se tornarem menores em cada sala que entravam, como se sua própria presença fosse uma ofensa ao espaço ocupado. Esses indivíduos haviam passado suas vidas inteiras servindo como amortecedores emocionais para a disfunção alheia, pais alcoólatras que explodiam em fúria sem consequência, parceiros infiéis que projetavam sua culpa, acusando-os de paranoia, famílias disfuncionais onde eles se tornavam o problema designado, o bode expiatório conveniente para todas as sombras não examinadas do clã. Eles absorviam tudo sem reclamação, convencidos de alguma forma obscura de que mereciam o tratamento que recebiam, de que sua sensibilidade era um defeito de fabricação em um mundo feito para os insensíveis. Jung esperava encontrar mentes fragmentadas, danificadas além do reparo, vítimas cujos espíritos haviam sido esmagados por anos de abuso sistemático e gaslighting contínuo. Mas o que ele descobriu nas profundezas daquela análise mudou tudo o que ele pensava saber sobre a estrutura psíquica dos empatas. Esses pacientes não haviam sido quebrados pelo abuso. Eles haviam estado estudando-o com uma precisão cirúrgica e assustadora. Quando Jung pediu que descrevessem seus relacionamentos, ele não recebeu os balbucios confusos de mentes traumatizadas. Ele recebeu perfis psicológicos detalhados que fariam um analista treinado sentir inveja pela clareza cristalina da observação. Jung descobriu que eles mantinham registros mentais de todos que os machucavam, não memórias emocionais, mas dados estratégicos frios e precisos. Eles conheciam os gatilhos de seus abusadores com precisão milimétrica. Entendiam suas inseguranças em um nível que os próprios abusadores não compreendiam. Haviam mapeado medos, padrões e pontos fracos psicológicos com a precisão de um estrategista militar, plotando vulnerabilidades inimigas em um mapa de guerra. Uma paciente podia prever os estados emocionais de seu marido com 3 dias de antecedência, baseada em microexpressões que duravam frações de segundo e que a maioria das pessoas jamais notaria. Outro sabia exatamente quais palavras devastariam seu pai narcisista, tendo catalogado cada ferida na psique do homem ao longo de 30 anos de observação silenciosa. E a parte mais chocante era que eles nunca haviam usado esse conhecimento. Não uma única vez. Não para se defender, não para retaliar, nem mesmo para se proteger de danos futuros. Eles simplesmente haviam coletado a informação inconscientemente, da maneira que um computador registra dados em segundo plano, até que algo os empurrasse para além de um ponto de ruptura que não poderia ser desfeito. Jung escreveu que a mente do empata não é o diário de uma vítima. É uma sala de guerra esperando por ativação. Esses indivíduos não eram almas sensíveis esmagadas pelo mundo. Eram gênios psicológicos escondidos sob a máscara da submissão. E seu dom de percepção estava operando na capacidade máxima o tempo todo em que pareciam quebrados. A questão nunca foi se eles viam tudo. A questão era o que finalmente os faria agir sobre o que sempre souberam, mas temeram reconhecer. Jung começou a testar esses pacientes sistematicamente, trazendo colegas para as sessões sem fornecer qualquer informação de fundo. Em minutos, esses empatas podiam identificar traumas de infância, padrões de relacionamento e inseguranças profissionais com taxas de precisão excedendo 97%. Isso não era habilidade psíquica sobrenatural. Isso era reconhecimento de padrão operando em um nível que a maioria dos humanos nunca acessa, porque estão ocupados demais projetando suas próprias ilusões.
O que outros descartam como intuição, esses empatas entendiam como coleta de dados brutos. Seus cérebros processavam informações emocionais mais rápido e com mais precisão do que qualquer pessoa que Jung havia encontrado. Eles notavam microexpressões, detectavam mudanças no tom de voz imperceptíveis para a audição normal, sentiam mudanças de energia em salas que outros não podiam registrar conscientemente. Seus sistemas nervosos eram conectados para a detecção de ameaças em um nível que os tornava simultaneamente abençoados e amaldiçoados. A sociedade havia ensinado a eles que esse dom era uma maldição, uma aberração. Cada vez que davam voz ao que viam, as mentiras sob as apresentações de superfície, a manipulação escondida em palavras gentis, as agendas ocultas atrás de gestos amigáveis, as pessoas os chamavam de sensíveis demais, excessivamente emocionais, paranoicos, dramáticos. Eles aprenderam a silenciar a si mesmos, a duvidar de suas percepções, a pedir desculpas por ver o que outros se recusavam a reconhecer. Mas a verdade não desaparece apenas porque você para de falar sobre ela. Ela se acumula. Ela constrói pressão nas profundezas do inconsciente e, nos casos desses empatas, ela vinha se acumulando por décadas, como um reservatório prestes a estourar a barragem. Jung percebeu que não estava tratando patologia. Ele estava observando o que acontece quando a consciência se torna avançada demais para a sobrevivência social básica. Quando a percepção se torna tão diferenciada, e relacionamentos humanos normais parecem navegar em um mundo onde todos os outros são parcialmente cegos. Esses empatas podiam ver que o imperador estava nu, podiam ver todos fingindo o contrário, e haviam passado suas vidas inteiras sendo punidos por mencionar o óbvio. A questão que assombrava Jung era simples e aterrorizante. O que acontece quando esses indivíduos finalmente param de fingir que não veem? O que acontece quando as pessoas mais perceptivas em qualquer sala decidem parar de proteger todos da verdade? Os empatas não estão quebrados, eles são alquimistas em progresso. Mas esse dom de percepção vinha com um preço devastador que Jung observou destruindo seus pacientes de dentro para fora. Ele conectou as habilidades do empata ao que chamou de tipo intuitivo introvertido. Aproximadamente 1% da população possuindo percepção diferenciada, que vê através de cada máscara social, cada apresentação falsa, cada sombra inconsciente que os grupos concordam em ignorar. A pesquisa moderna sobre pessoas altamente sensíveis valida as observações de Jung, mas ele identificou algo mais específico dentro de sua tipologia psicológica. Esses indivíduos não apenas sentem profundamente, eles percebem padrões inconscientes com clareza assustadora que outros não conseguem acessar. Eles veem a depressão atrás de sorrisos forçados em reuniões familiares. Sentem o desespero sob apresentações de negócios confiantes. Sentem a sombra coletiva que os grupos inconscientemente concordam em ignorar. Os casos extraconjugais que ninguém menciona. Os vícios que todos fingem não existir. A crueldade disfarçada de preocupação. Jung escreveu que o perigo não reside na percepção em si, mas no isolamento psíquico absoluto que ela cria. Quando você vê claramente o que os outros não podem ou não querem ver, você se torna um espelho que a sociedade não suporta olhar. Isso cria o que Jung chamou de problema da função superior, quando sua maior força psicológica se torna seu maior fardo, porque o separa da participação inconsciente coletiva. Você não pode se envolver em conversas triviais quando vê a dor sob cada sorriso. Não pode fingir que dinâmicas familiares são saudáveis quando sente a toxicidade em cada interação. Não pode manter amizades quando as pessoas se sentem expostas e desconfortáveis perto de sua consciência nua. A maldição dessa consciência é que ela não pode ser compartilhada com aqueles que não a possuem. Jung observou esses pacientes se tornando ilhas de consciência em oceanos de inconsciência, vivendo em uma realidade diferente de todos ao seu redor. Não porque estivessem delirando, mas porque estavam vendo o que realmente existia, sob os acordos sociais de fingimento. Esse isolamento não é apenas social, é existencial. Esses indivíduos frequentemente relatavam sentir como se estivessem vivendo em uma dimensão diferente, assistindo a uma peça onde todos os outros haviam concordado em fingir que os atores não estavam lendo roteiros ruins. Mas o isolamento era apenas o começo de seu sofrimento. O verdadeiro perigo vinha do que Jung documentou extensivamente como projeção da sombra. Quando a escuridão de alguém é refletida através de uma percepção clara, a mente inconsciente enfrenta duas escolhas: integrar a sombra ou atacar o espelho. E a história humana nos mostra que é quase sempre mais fácil atacar o espelho. Jung documentou esse padrão repetidamente em seu trabalho clínico. A pessoa que vê claramente é culpada por criar os problemas que está meramente observando. Seus pacientes com intuição diferenciada experimentavam isso constantemente. Isso os estava levando ao colapso psicológico. Quando gentilmente sugeriam que alguém parecia perturbado, essa pessoa explodia com eles por serem negativos ou criarem drama. Quando expressavam preocupação sobre problemas óbvios em sistemas familiares, eram acusados de serem julgadores ou de fabricarem problemas onde nenhum existia. Uma paciente mencionou o problema de bebida de sua irmã em um jantar de família, e a família inteira se voltou contra ela.
não contra a irmã alcoólatra. Ela se tornou o problema por mencionar o óbvio, o bode expiatório por fazer todos se sentirem desconfortáveis ao recusar participar da negação coletiva. Outro paciente notou irregularidades financeiras em seu local de trabalho e mencionou-as discretamente ao seu supervisor. Dentro de semanas foi rotulado como paranoico, difícil e eventualmente demitido. 6 meses depois, uma auditoria revelou milhões em fraudes, exatamente o que ele tentara reportar. Ninguém pediu desculpas, porque Jung percebeu que isso não era coincidência, era defesa psicológica no nível coletivo. Em seu trabalho sobre projeção da sombra, ele descobriu que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a entender a nós mesmos. Mas para a maioria das pessoas, é mais fácil atacar a pessoa que reflete sua sombra do que examinar o que está sendo refletido. Isso cria o que Jung chamou de fenômeno do bode expiatório. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente se tornam o problema designado em cada grupo que entram. Não porque causam problemas, mas porque revelam problemas que já existem no inconsciente coletivo. Jung observou que o portador da percepção superior torna-se o repositório para tudo o que o grupo não pode reconhecer conscientemente sobre si mesmo. O empata torna-se o vilão em uma história que não escreveu, culpado por feridas que não infligiu, atacado por verdades que não criou. Esse padrão explica por que esses indivíduos não apenas se sentem incompreendidos, eles se sentem sistematicamente visados por uma força que não podem explicar racionalmente, porque estão sendo visados inconscientemente por todos que não toleram ter sua sombra refletida de volta para eles. Mais perigosamente, Jung descobriu que pessoas que absorvem conteúdos inconscientes de outros frequentemente perdem contato com sua própria personalidade autêntica. Eles se tornam tão inundados com material psicológico externo que não conseguem distinguir entre seu próprio mundo interior e o que estão absorvendo de seu ambiente. Jung chamou isso de participação mística, um estado arcaico onde as fronteiras psicológicas se dissolvem e o indivíduo se funde com conteúdos inconscientes coletivos. O empata para de saber onde ele termina e os outros começam. Uma paciente descreveu isso como usar as emoções de todos os outros como casacos pesados que ela não conseguia tirar. Ela acordava ansiosa e passava horas tentando descobrir se a ansiedade era dela ou algo que havia absorvido de seu marido, de seus filhos, de seus colegas de trabalho. Ela se sentia deprimida e se perguntava se era sua depressão ou a de sua mãe, projetada nela durante o último telefonema. Isso não era apenas confusão. Isso era aniquilação psicológica, a perda completa da identidade individual em favor da possessão coletiva. Jung escreveu que o perigo não é meramente o exílio social, mas a dissolução do self. Quando você passou a vida inteira absorvendo o conteúdo dos outros, você para de saber quem você é por baixo de todo esse material externo. Esses empatas se tornaram todos, e ninguém simultaneamente. Metamorfos que podiam espelhar qualquer um, mas não conseguiam localizar seu próprio reflexo. É por isso que Carl Jung considerava a integração da percepção superior não apenas terapeuticamente importante, mas psicologicamente urgente. Sem ela, esses indivíduos literalmente perderiam a si mesmos para o inconsciente coletivo, afogando-se no material não processado de todos os outros. A transformação, no entanto, não acontece gradualmente. Jung identificou um gatilho consistente em cada caso que estudou: a integração da sombra sob extrema pressão. O catalisador era sempre a traição por alguém em quem confiavam completamente, combinada com a realização nauseante de que haviam ignorado os sinais de aviso o tempo todo. Em caso após caso, Jung documentou o mesmo cenário se desenrolando. O empata descobria infidelidade, traição financeira ou manipulação emocional de sua pessoa mais próxima. Um caso extraconjugal do cônjuge, o roubo de um dos pais, a campanha sistemática de fofoca de um melhor amigo. O que tornava isso devastador não era o ato em si, era o reconhecimento de que eles haviam visto cada sinal, catalogado cada bandeira vermelha, notado cada inconsistência e escolhido ignorar sua própria percepção. Eles haviam traído a si mesmos ao se recusarem a acreditar no que viam claramente. Haviam abandonado seu dom de percepção para manter relacionamentos com pessoas que os estavam destruindo sistematicamente. Esses pacientes fizeram o que os empatas sempre fazem. Ficaram em silêncio, absorveram a dor, culparam-se por não serem suficientes, por não tentarem o bastante, por não amarem o bastante. Convenceram-se de que, se apenas se tornassem mais perfeitos, a traição pararia. Então veio o que Jung chamou de evento de clareza. O momento em que o reconhecimento de padrões finalmente sobrecarregou a necessidade de acreditar no melhor das pessoas. O momento em que anos de percepção suprimida entraram em erupção na consciência de uma só vez. A maioria das pessoas esperaria que os empatas chorassem, gritassem, desmoronassem em um caos emocional bagunçado. Seus abusadores certamente esperavam essa reação. Estavam preparados para lágrimas, para súplicas, para tentativas desesperadas de salvar o relacionamento. O que aconteceu em vez disso foi algo que aterrorizou todos os envolvidos. Os empatas tornaram-se antinaturalmente calmos. Jung descreveu isso como o momento em que a vítima percebe que tem jogado xadrez
enquanto todos os outros pensavam que era damas. O momento em que todos aqueles dados acumulados, todas aquelas observações cuidadosamente catalogadas, toda aquela inteligência suprimida subitamente tiveram permissão para emergir. E quando emergiram, emergiram com precisão devastadora. Jung documentou o que aconteceu a seguir em múltiplos casos como a transformação psicológica mais arrepiante que já havia testemunhado. Esses empatas não atacaram, não se enfureceram, não se engajaram na guerra emocional que seus abusadores esperavam e sabiam como manipular. Eles simplesmente começaram a falar a verdade. Cada observação que haviam catalogado ao longo dos anos, cada padrão que haviam suportado silenciosamente, cada manipulação que fingiram não notar, emergiu não com crueldade, mas com precisão clínica, como cirurgiões identificando órgãos doentes antes da remoção sistemática. Uma paciente calmamente listou cada caso que seu marido havia conduzido ao longo de 15 anos, incluindo aqueles que ele pensava que ela nunca descobriria. Recitou datas locais e as mentiras específicas que ele contara para cobrir cada um. Ela o fez sem emoção, apenas declarando fatos, observando o rosto dele drenar de cor, ao perceber que ela sabia de tudo o tempo todo. Outro paciente entrou em uma intervenção familiar que seus irmãos haviam organizado, alegando que ele era mentalmente instável. Ele passou 30 minutos desmantelando sistematicamente a fachada de cada irmão, revelando seus vícios, seus crimes financeiros, seus ressentimentos ocultos com tal precisão que 2 deles saíram em lágrimas. Ele não levantou a voz uma única vez. Isso não era vingança, era clareza. Esses empatas estavam finalmente usando sua percepção completa, não para desculpar comportamento, não para permitir disfunção, mas para expô-la com precisão implacável. Jung percebeu que isso era a integração da sombra em sua forma mais pura. O momento em que alguém para de negar as partes de si mesmo que foi ensinado a esconder. Para os empatas, sua sombra não era má. Era sua inteligência suprimida, sua intuição silenciada, sua força negada, seu direito a limites, sua capacidade de ação estratégica. Quando finalmente integraram esses aspectos da sombra, tornaram-se o que Jung chamou de psicologicamente completos. E um empata completo, Jung descobriu, era uma das forças mais poderosas na psicologia humana. A transformação foi permanente. Jung documentou isso em cada caso de integração bem-sucedida. Esses pacientes nunca voltaram a agradar as pessoas. Pararam de se desculpar por limites. Pararam de duvidar de suas percepções. Pararam de se fazerem menores para acomodar o ego dos outros. Haviam se tornado empatas que não podiam mais ser manipulados. E essa permanência aterrorizava as pessoas ao redor deles. Dentro de meses, suas vidas inteiras se transformaram com precisão estratégica. Deixaram relacionamentos abusivos sem drama ou explicação. Cortaram contato com membros tóxicos da família sem culpa ou segundo os pensamentos. Reestruturaram seus círculos sociais, mantendo apenas aqueles que podiam encontrá-los em seu novo nível de consciência. Jung observou-os tornando-se o que chamou de seletivamente empáticos, ainda profundamente atenciosos, mas estrategicamente protetores de onde esse cuidado fluía. Haviam aprendido a diferença entre compaixão e permissividade, entre amor e autoabandono. A parte mais perturbadora para Jung foi como a presença deles afetava os outros. Pessoas que antes passavam por cima deles, subitamente se sentiam nervosas em sua companhia. Esses empatas não eram agressivos, não eram cruéis, não eram sequer confrontacionais, mas todos sentiam que algo fundamental havia mudado. Jung identificou o que chamou de instinto do predador. Pessoas manipuladoras podem sentir quando suas táticas usuais não funcionarão. Elas evitam empatas integrados da maneira que vampiros evitam a luz do sol, por puro instinto de autopreservação. Pessoas que antes exigiam constante trabalho emocional subitamente pararam de ligar. Membros da família que dependiam deles como bodes expiatórios encontraram novos alvos. Amigos que haviam tirado vantagem de sua bondade simplesmente desapareceram sem explicação. Enquanto isso, pessoas saudáveis se sentiam seguras perto deles pela primeira vez. Indivíduos autênticos gravitavam em direção à sua energia. Outras pessoas integradas os reconheciam imediatamente, como membros de uma sociedade secreta reconhecendo-se através de salas lotadas. Jung escreveu que o empata desperto não precisa anunciar seu poder. Os outros podem senti-lo em seus ossos. O empata integrado torna-se um detector de mentiras vivo, não através do julgamento, mas através da presença apenas. Jung passou anos seguindo esses pacientes transformados, vidas após a integração. O que ele descobriu o manteve acordado à noite, preenchendo diário após diário, com observações que ele nunca publicou totalmente durante sua vida. Esses indivíduos haviam se tornado extraordinariamente bem-sucedidos, de maneiras que pareciam quase sobrenaturais. Seus negócios prosperavam porque podiam ler as necessidades reais dos clientes antes que essas necessidades fossem expressas. Podiam sentir quais parcerias teriam sucesso e quais falhariam com precisão misteriosa. Seus novos relacionamentos eram saudáveis porque podiam identificar predadores emocionais minutos após conhecê-los. Bandeiras vermelhas que levavam a maioria das pessoas meses ou anos para reconhecer
Eles detectavam na primeira conversa. Nunca mais perderam tempo com pessoas que não podiam corresponder à sua inteligência emocional. Suas decisões eram impecáveis porque confiavam completamente em sua inteligência intuitiva. Não duvidavam, não questionavam, não anulavam sua percepção para deixar os outros confortáveis. Simplesmente viam claramente e agiam de acordo. Jung percebeu algo que fez seu sangue gelar. Esses empatas não haviam se tornado menos empáticos através da integração. Haviam se tornado perfeitamente empáticos, o que significava que também eram perfeitamente estratégicos. Podiam manipular os outros tão facilmente quanto haviam sido manipulados. Entendiam a psicologia humana em um nível que os tornava quase onipotentes em situações sociais. Podiam influenciar, persuadir e controlar com esforço mínimo, porque viam exatamente quais botões psicológicos apertar. Mas aqui está o que verdadeiramente aterrorizou Jung. Esses empatas transformados escolheram não usar esse poder destrutivamente. Podiam ter destruído cada pessoa que já os havia machucado. O conhecimento que haviam acumulado ao longo de anos de abuso teria sido armas devastadoras. Podiam ter arruinado reputações, destruído relacionamentos, esmagado as pessoas que os haviam esmagado. Em vez disso, simplesmente removeram pessoas tóxicas de suas vidas e seguiram em frente. Usaram seu poder para proteção e discernimento, não vingança. Tornaram-se o que Jung chamou de arquitetos psicológicos, pessoas que podiam ler, influenciar e navegar sistemas humanos com precisão sobrenatural, mas que escolhiam construir em vez de destruir. Jung chamou isso de armaduração da compaixão, a transformação mais perigosa e bela que a psicologia humana poderia produzir. A presença do empata integrado sozinha forçava todos ao redor deles a evoluir ou revelar sua verdadeira natureza. Jung documentou isso como o efeito espelho. Esses indivíduos não tinham que confrontar ativamente a disfunção das pessoas. Sua mera existência refletia problemas de volta com clareza desconfortável. Manipuladores não suportavam estar perto deles. Sentiam-se expostos, vistos, incapazes de operar seus jogos psicológicos usuais. A consciência calma do empata integrado era como luz solar para vampiros. Pessoas tóxicas davam desculpas e desapareciam, frequentemente sem que o empata dissesse nada. Uma paciente relatou que sua mãe narcisista parou de visitar inteiramente após sua integração. A paciente não havia mudado seu comportamento em relação à mãe. Ela simplesmente parou de absorver as projeções e manipulações da mãe. A mãe sentiu essa mudança imediatamente e se retirou, incapaz de tolerar estar perto de alguém que não podia mais controlar. Enquanto isso, pessoas autênticas se sentiam seguras com esses empatas pela primeira vez. Podiam sentir que o empata integrado não tinha agendas ocultas, nenhuma necessidade de validação, nenhum desejo de manipular. Indivíduos genuínos sentiam permissão para serem eles mesmos completamente. Jung observou que o empata integrado torna-se alguém que pode ver através dos outros completamente, mas não precisa mais nada deles. Essa combinação de percepção total e nenhuma carência cria uma presença que eleva as pessoas ou as repele. O empata torna-se um mecanismo de classificação vivo, inconscientemente organizando seu ambiente em conexões autênticas e expondo padrões tóxicos sem esforço. Jung entendeu que a percepção superior deve ser integrada conscientemente para evitar a destruição. Sem integração, esses dons tornam-se maldições que levam ao isolamento, dissolução da identidade ou colapso psicológico. Ele desenvolveu o que chamou de processo de individuação, especificamente para ajudar indivíduos altamente perceptivos a transformarem-se de vítimas em autoridades. Esse processo tem 3 fases essenciais que todo empata integrado deve dominar. Primeiro, reconhecimento e diferenciação. Isso requer estabelecer discriminação consciente entre o que pertence a você e o que você absorveu dos outros. Sem essa habilidade fundamental, o empata permanece perdido na participação mística, afogando-se no conteúdo de todos os outros. Jung instruía pacientes a passar tempo em solidão completa diariamente. Não apenas sozinhos fisicamente, mas em completo isolamento mental, sem telefone, sem música, sem distrações, apenas silêncio, permitindo que o material absorvido assentasse para que pudessem reconhecer sua própria voz psicológica autêntica sob o ruído. Essa prática revela uma verdade chocante. A maioria dos empatas descobre que até 70% do que pensavam ser suas próprias emoções, na verdade pertenciam a outros. A ansiedade não era deles. A depressão não era deles. A vergonha, a culpa, a inadequação, a maioria absorvida de seu ambiente e confundida com conteúdo pessoal. Segundo, integração da sombra. Esta fase prova ser a mais desafiadora porque requer reconhecer sua capacidade para cada qualidade que você observa nos outros. Pessoas que veem as sombras dos outros claramente e frequentemente o fazem porque não integraram as suas próprias. Quanto mais você nega sua capacidade de decepção, egoísmo, manipulação ou crueldade, mais perturbado você fica ao ver essas qualidades nos outros. Integração da sombra significa reconhecer que você contém cada qualidade humana que observa. Você é capaz de mentir, de usar pessoas, de crueldade quando ameaçado.
Isso não te torna mal, te torna completo, te torna humano. Essa integração é paradoxalmente o que permite ver claramente sem julgamento. Quando você aceitou sua própria sombra, pode testemunhar a escuridão dos outros, sem precisar consertá-la, sem levar para o lado pessoal, sem se desestabilizar por ela. Terceiro, participação consciente. A habilidade de se engajar com os conteúdos psicológicos dos outros, sem ser sobrecarregado ou perder a identidade individual. Jung chamou isso de desenvolver recipientes psicológicos. A habilidade de segurar os conteúdos inconscientes dos outros temporariamente, enquanto mantém a consciência clara de que não são seus. Essa fase final transforma o empata de vítima em ponte, de alguém destruído pela percepção em alguém que serve como um elo consciente entre os reinos inconsciente e consciente. O empata integrado torna-se o que Jung chamou de pioneiro da consciência, alguém cujo desenvolvimento psicológico precede a prontidão coletiva. Esses indivíduos servem como batedores avançados para territórios que a humanidade eventualmente precisará explorar. Jung escreveu no Eu Desconhecido que o indivíduo sempre foi o portador do espírito vivo, aquele que traz a mudança na sociedade. Ele acreditava que pessoas com percepção superior servem como portadores de cultura, ajudando a consciência a evoluir ao tornar material inconsciente consciente antes que o coletivo esteja pronto para ver. Ao longo da história, indivíduos altamente perceptivos apareceram antes que a consciência coletiva pudesse integrar seus insights. Serviram como sistemas de alerta precoce para desenvolvimentos psicológicos, sociais e espirituais que mais tarde se tornariam óbvios para todos. Jung acreditava que, na era moderna, indivíduos altamente perceptivos podem estar sentindo padrões psicológicos que explicam o comportamento coletivo, a insustentabilidade ambiental e social, antes que se torne óbvia, possibilidades espirituais além dos quadros religiosos atuais e conteúdos de sombra coletiva que desesperadamente precisam de integração consciente. O empata integrado não serve à evolução sendo um mártir da consciência. Eles servem desenvolvendo suas percepções tão completamente que se tornam um presente para o todo, não sacrificando a individualidade, mas incorporando maneiras mais conscientes de ser. No nível mais alto de integração, Jung observou esses indivíduos segurando suas habilidades levemente, vendo claramente sem apego aos outros, aceitando o que vem, percebendo profundamente sem compulsão para consertar tudo o que observam. Jung chamou isso de função transcendente, a habilidade de servir à evolução da consciência naturalmente, sem forçar ou pregar, simplesmente sendo quem eles totalmente são. O empata integrado alcança o que parecia impossível: amor com limites, sensibilidade para sentir tudo e sabedoria para escolher o que merece energia. Alguém que pode ver através dos outros completamente, mas não precisa mais nada deles. Lembre-se da paciente de Jung de 1913, que mudou sua compreensão do potencial empático. Após 3 anos trabalhando através do processo de individuação de Jung, sua vida se transformou completamente. Ela aprendeu a distinguir entre seus conteúdos psicológicos e o material absorvido dos outros. Encontrou trabalho como conselheira, onde sua percepção diferenciada ajudou indivíduos perturbados a se sentirem verdadeiramente vistos pela primeira vez. Construiu relacionamentos com pessoas que valorizavam seus insights, em vez de temê-los. Mais importante, ela parou de experimentar sua percepção superior como uma maldição, e começou a entendê-la como o que Jung chamou de um dom, exigindo desenvolvimento consciente. Jung escreveu sobre a transformação dela em suas notas privadas. A paciente aprendeu não a ver menos, mas a ver com mais sabedoria. Não a perceber menos profundamente, mas a se engajar mais conscientemente com o que percebia. Seu dom permaneceu intacto, mas sua relação com ele tornou-se integrada em vez de avassaladora. Isso representa a plena realização do empata como autoridade. Não autoridade sobre os outros, mas autoridade sobre sua própria percepção, sua própria energia, seu próprio espaço psicológico. Eles se tornam soberanos de seu reino interior, permitindo a entrada apenas para o que serve à sua evolução. O empata desperto representa o que Jung acreditava ser o próximo passo evolutivo da humanidade. Pessoas que sentem tudo sem serem destruídas por isso, que veem tudo sem se tornarem cínicas, que amam profundamente sem se perderem, e exercem tremendo poder psicológico com sabedoria e contenção. Essa transformação não é sobre se tornar frio ou desconectado, é sobre se tornar completo. O empata integrado mantém acesso total à sua sensibilidade, enquanto desenvolve a inteligência estratégica para protegê-la. Eles não perderam seu dom, aprenderam a usá-lo conscientemente. A pesquisa de Jung prova que essa transformação não é apenas possível para empatas empurrados ao seu ponto de ruptura. É inevitável. A questão não é se o empata vai estourar. A questão é se eles vão integrar conscientemente, como os casos documentados de Jung, ou deixar a sombra consumi-los destrutivamente. A maioria dos empatas, quando empurrada além de seus limites, escolhe a integração. Eles não se tornam cruéis, tornam-se precisos, não perdem seus corações, ganham espinhas dorsais. Sua sensibilidade não é sua fraqueza, é sua arma.
O dia em que você aprende a manejá-la conscientemente é o dia em que se torna verdadeiramente poderoso. Não perigoso para pessoas inocentes, perigoso para aqueles que explorariam seus dons. Jung passou sua vida mapeando essas transformações, não para criar medo, mas para criar liberdade. Liberdade da manipulação inconsciente, liberdade dos campos de projeção, liberdade de ser recrutado para os dramas psicológicos dos outros. As pessoas mais perigosas são aquelas inconscientes de sua própria escuridão. Mas o momento em que você se torna consciente desses padrões nos outros e em si mesmo, você sai da jurisdição psicológica deles. Jung descobriu algo que pode salvá-lo. A consciência lúcida da projeção da sombra, inflação do ego e manipulação inconsciente quebra o poder deles. Quando você pode reconhecer esses padrões, não é mais vulnerável à influência deles. A maior tragédia do empata não é sua sensibilidade. É quanto tempo esperam para honrá-la adequadamente. O empata vai estourar. A única pergunta é se você direcionará esse poder conscientemente ou deixará que ele o direcione. Se você se reconhece nesta transformação, compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, reconhecer esses padrões em nosso passado pode nos proteger em nosso futuro. E se você achou isso valioso, inscreva-se para mais insights sobre a psicologia de Jung, que podem transformar como você navega relacionamentos humanos e reivindica sua autoridade.